Olá, gente, bom dia, graça e paz. Hoje eu quero falar com vocês sobre o mandamento não adulterarás. Ontem nós falamos aqui sobre o não matarás e vimos a nova perspectiva que Jesus traz sobre esses mandamentos. O Sermão do Monte traz essa sequência, sempre Jesus dizendo: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então, nesta segunda sequência, ele vai falar sobre o adultério. Convido você a ler Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, que diz: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Interessante aqui a gente entender que a lei de Moisés claramente proibia o adultério. Em Êxodo capítulo 20, versículo 14, o mandamento é claro: não adulterarás. No entendimento dos fariseus, dos escribas, dos intérpretes da lei, eles entendiam que uma pessoa poderia até se orgulhar de não ter quebrado esse mandamento, mesmo que os seus olhos continuassem cheios de adultério. Adulterar para o judeu se resumia apenas à letra, ou seja, no entendimento deles, eles só cometeriam o ato do adultério apenas quando viesse a se deitar com uma mulher do seu próximo. Porém, para Jesus, nós vemos que é algo muito mais do que isso. No versículo 28, Jesus ele diz: eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração já adulterou com ela. A verdadeira interpretação aqui é a que Jesus traz, que o pecado do adultério não é apenas o deitar-se com uma mulher, mas se você olhar para uma mulher com intenção impura, Jesus disse que no seu coração você já cometeu o pecado do adultério. É algo muito mais profundo. A lei proibia o ato do adultério, mas Jesus aqui proíbe o desejo. E é aqui onde está a questão. O nosso desejo vem do coração, ele não começa no olhar, ele não começa apenas no ato, mas ele começa no coração, isto é, na mente. E Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 5, versículo 19, dizendo: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Jeremias 17, 9 diz que enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Veja que coisa. Você confia em alguém que engana e é corrupto? Você depositaria seus bens nas mãos dessa pessoa? Acredito que não. O que a Bíblia está dizendo aqui é que nós não podemos confiar no nosso coração, porque ele é enganoso e é corrupto. Provérbios capítulo 6, versículo 25 diz: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Podemos ver aqui, querido, que o pecado não é apenas no tocar, no olhar, mas é no coração. Tudo começa no coração. Por isso que nos versículos de número 29 e 30, ele vai dizer: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O que Jesus quer dizer com isso? É que a nossa interpretação ela não deve ser literal, pois se trata de uma figura de linguagem. Veja bem, uma pessoa ela pode arrancar o olho, pode arrancar as mãos e mesmo assim continuar pecando. Na igreja a qual eu pastoreio, tem uma pessoa que é deficiente visual. E certa vez na união de homens, a gente falando sobre a questão do pecado, do olhar, da pornografia, e teve um irmão que falou assim para a pessoa que tem deficiência visual: olha, você é o único aqui que não pode cometer esse pecado, porque você não enxerga. E aquela pessoa respondeu prontamente: eu não enxergo, mas eu penso. Então veja que não se trata de arrancar o olho, não se trata de nos tornarmos cegos, mas a questão aqui é o coração. Porque eu posso não enxergar, mas eu posso imaginar, eu posso pensar. Como pensar então? Através daquilo que eu toco. O cego ele não enxerga, mas ele toca, ele sente. E principalmente para um cego que tem uma esposa, ele conhece o corpo de sua mulher através do toque. E daí ele consegue imaginar como seria o corpo de uma mulher e, portanto, pode pecar. Então veja que aqui o que Jesus está falando é algo muito profundo. Como podemos então entender o arrancar o olho ou arrancar uma das mãos que Jesus diz? Significa aqui que nós devemos tomar medidas extremas para manter sua mente limpa e um coração puro. O que Jesus está dizendo aqui é que devemos nos valer de tudo o que é possível para não pecar. Nós devemos tomar todas as medidas necessárias para não cometer pecado.
Por exemplo, no mundo da internet que nós vivemos hoje, se você tem dificuldade com pornografia, evite acessar aplicativos que trazem esse conteúdo, redes sociais que trazem esse conteúdo. Um outro exemplo são os lugares. Se existe algum lugar que se torne mais fácil para você pecar, evite lugares como esse. Pessoas, amizade que te levem à tentação, evite. Isso seria arrancar um olho, arrancar uma mão. É tomar medidas extremas para manter sua mente limpa e seu coração puro. Salmo 101, versículo 3, o salmista diz: Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me apegará. O exemplo disso é o caso de José, que foi levado como escravo para o Egito. Lá chegou na casa de Potifar e a mulher de Potifar deu em cima dele. Sendo José jovem, bonito, atraente aos olhos daquela mulher, ela o desejou no seu coração. Porém, José não permitiu com que o ato fosse consumado. Ele nem sequer tocou naquela mulher. E o que a Bíblia diz é que ele fugiu da tentação. E é isso mesmo que a Bíblia nos ensina a fazer. Segunda carta de Paulo, capítulo 2, versículo 22, o apóstolo diz: Foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, diz: Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Como lidar então com a questão do adultério? Como vencer essas tentações? Fugindo. A Bíblia nos aconselha a fugir da tentação, a fugir da idolatria, a fugir de tudo aquilo que pode trazer para nós tentações para o pecado. É assim que devemos, como cristão, nos comportar, fugindo de tudo aquilo que desagrada aos olhos de Deus. Oremos ao Senhor. Pai de amor, de misericórdia, somos muito gratos, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas Escrituras que contêm a verdade sobre o Senhor e sobre o nosso comportamento. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e nos ajude, Senhor, a lidar de forma séria com o pecado. Que o Senhor nos ajude a vigiar o nosso coração e, portanto, fugir do pecado, da imoralidade sexual. Que essa pessoa que esteja me ouvindo possa se ater a isso e buscar seriamente ter uma vida de santidade. Que o Senhor nos ajude e nos conceda um dia abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esta palavra, deixe seu like aqui neste vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e, portanto, possa indicar este vídeo para outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.